Cláusula de Verstappen pode ser o grande assunto das férias do meio do ano da Fórmula 1, de acordo com o Helmut Marko. Vamos falar sobre isso e outros assuntos agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, tenho a camiseta com todas as curvas de Interlagos aqui para vocês e vários outros modelos na Paddock BR. Entre pelo link na descrição. 100% algodão, não encolhe, cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis. E na Instant Gaming, os melhores gift cards e jogos para vocês, várias promoções rolando, entra pelo link na descrição. Vamos iniciar este vídeo falando de Mercedes. Pois bem, nós temos uma Mercedes que claramente começou o ano melhor do que no ano passado, está com um carro mais estável, inclusive com gerenciamento de pneus melhor. E aí, em matéria que você confere na descrição, tem até uma entrevista do George Russell elogiando a equipe, elogiando o carro, etc., falando da evolução, só que citando qual a diferença fundamental da Mercedes para a McLaren nas corridas em específico, nem tanto no qualifying, mas nas corridas. De acordo com o George Russell, o detalhe está justamente no gerenciamento de pneus. A McLaren consegue ter uma vida útil maior em alta performance, enquanto a Mercedes, que melhorou do ano passado para cá no seu gerenciamento, ainda não consegue acompanhar esse ritmo da McLaren. Então o pneu da Mercedes vai morrendo antes do da McLaren. Não tão rápido quanto a Red Bull, por exemplo, lá no Grande Prêmio da Austrália, mas você vê que as equipes estão tendo performances distintas com os pneus. De qualquer forma, como a Mercedes melhorou e aparentemente vai ter um processo de evolução nessa temporada, a plataforma é muito mais estável, eles estão contando com a possibilidade de ter sim alguns upgrades que melhorem esse ponto, só que também tem a questão da temperatura, como o George Russell bem lembra. Na temperatura mais elevada, a McLaren tende a ter uma vantagem em relação à Mercedes. Então aquele problema do ano passado da Mercedes, do carro só funcionar quando a temperatura está de um jeito, não funciona de outro, isso pelo visto continua, talvez numa escala menor, mas continua ainda em 2025. Então você vê que resolveram alguns problemas, mas não todos. E nesse caso, o que está fazendo a diferença é justamente esse pequeno ponto dos pneus. Inclusive está sendo dito na matéria que existe uma diferença de 0,3 entre Mercedes e McLaren, mas não são décimos, é 0,3%. Então a gente vê que as coisas estão sim indo para um lado interessante para a Mercedes, apesar de que quando você começa a colocar isso em décimos, o número fica muito mais assustador, vai para 2 décimos até 6 décimos, dependendo de temperatura e também de qual composto você está falando. Então a Mercedes tem sim um trabalho para fazer no ritmo de corrida e no qualifying, pelo visto, eles estão um tanto quanto satisfeitos por enquanto. O próximo desafio é o Japão, a gente vai ter que esperar para ver se vão conseguir bater de frente com a McLaren. Passando agora para a Red Bull, nós temos Michael Schmidt, como você confere aí na descrição, falando sobre a situação de Max Verstappen. E na verdade nós vamos linkar aqui duas matérias, porque tem também uma fala do Marko, numa matéria à parte, citando algumas questões também de contrato do Max Verstappen. Então qual que é o ponto colocado pelo Michael Schmidt aqui? O RB21 não nasceu da forma que o Verstappen gostaria, isso já está sendo falado há muito tempo, e claro que muito se fala de uma possível saída do Verstappen no ano que vem, para Aston Martin ou Mercedes. Nós não sabemos necessariamente qual dessas duas equipes estaria mais disposta, ou melhor, a gente até faz uma ideia, A Aston Martin estaria mais disposta a levar o Verstappen, enquanto a Mercedes está fechando os seus dois pilotos, deve ter uma renovação em curso com o George Russell para os próximos anos. Então a Mercedes está meio que se fechando depois de não ter conseguido contratar o Verstappen no ano passado. Só que, de acordo com Michael Schmidt, o Verstappen estaria ficando mais próximo de Mercedes ou Aston Martin do que necessariamente da Red Bull para 2026. E existe um motivo claro para isso: a incapacidade da Red Bull de manter um ambiente saudável e também de conseguir desenvolver o carro. Então, para a Red Bull é um sistema um pouco complexo, porque perder o Verstappen seria tomar um tiro no peito. Hoje, o Verstappen ele não é somente o principal piloto da equipe, ele tem sido o único piloto da equipe há algum tempo. E para a Red Bull perder o Verstappen é basicamente enterrar toda e qualquer possibilidade de uma disputa por construtores ano que vem, caso as equipes estejam parelhas. Já para o Verstappen, uma ida para Aston Martin ou para Mercedes parece bem chamativo. Por quê? Mercedes é dito aí, nós já trouxemos vídeos aqui, inclusive o Toto Wolff dando ideias disso, de que tem um motor bem à frente dos demais,
E no caso da Aston Martin, a Honda também estaria muito bem para esse novo regulamento, sem contar todo o corpo técnico que é mais organizado, e a Honda contaria com o Adrian Newey para fazer a integração motor aerodinâmica. A Mercedes já tem o Toto Wolff na liderança e também uma equipe mais estável, então nesse caso, para o Max Verstappen seria jogo bom, seria atraente ir para a Mercedes ou para a Aston Martin, dada a circunstância hoje, dia 1º de abril. Não estamos falando de daqui 2 meses, 3 meses, porque as coisas podem mudar. Você se lembra, ano passado, o Verstappen puto com a equipe e todos aqueles rumores de que ele poderia sair, teve encontros do pai dele com o Toto Wolff, então houve um flerte com outras equipes, mas neste momento o que nós temos é basicamente isso. Só que qual é o ponto então que o Helmut Marko está colocando nessa questão, nessa avaliação do Max Verstappen? Basicamente, Helmut Marko confirmou que apesar daquela cláusula de que se o Marko sair, o Verstappen também sai e vice-versa, de toda aquela conversa, aparentemente o Verstappen, assim como qualquer piloto de ponta, tem uma cláusula de performance que a Red Bull está assim de olho, porque a Red Bull está correndo um risco de não alcançar essa cláusula, não alcançar a performance mínima para manter o Verstappen na equipe. E aí o Helmut Marko fala o seguinte: hoje nós não estamos preocupados, mas nas férias de verão, ou seja, para eles lá no caso no meio do ano, né, aquele período em agosto mais ou menos, que tem aquela paralisação da Fórmula 1, ali vai ser um problema para a Red Bull se eles não melhorarem o carro, porque ali já você tem a Silly Season muito forte e a Silly Season não é à toa, ela não acontece de graça, é porque ali começam várias reuniões entre pilotos, entre agentes, patrocinadores, etc., para já ver os próximos passos para o ano que vem e também para os demais anos, ainda mais que estamos falando de uma mudança grande de regulamento. Então o Verstappen poderia tranquilamente ativar essa sua cláusula já para o meio do ano, no segundo semestre da Fórmula 1, buscando uma outra equipe, uma equipe mais organizada, principalmente após ter tido o flerte com a Mercedes e ter declarado publicamente, o Verstappen, você deve se lembrar, o Max Verstappen declarou publicamente que não teria problema em se mudar para Aston Martin. Isso foi, se não me engano, no início desse ano, a gente trouxe um vídeo sobre esse assunto. Então o que nós temos aqui é uma situação do Verstappen que obviamente vai ser o grande ponto da Fórmula 1 na Silly Season. Aonde vai estar Verstappen ano que vem? Ele vai continuar na Red Bull? Vai para Aston Martin? Vai para Mercedes? Ferrari não tem como, vai estar Hamilton e Leclerc lá, McLaren também está fechada, e a Mercedes, se não me engano, está faltando o George Russell ter uma confirmação. Então, no caso da Aston Martin, chutaria o Alonso, porque o Stroll não vai sair de lá e o Alonso só tem contrato até 2026. Então, são as opções. Mercedes e Aston Martin seria o mais viável, o mais provável de acontecer na carreira de Max Verstappen. Eu quero saber a sua opinião, para qual você acha que ele deveria ir, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Lembrando que tem live amanhã, 20 horas no Ressaca Express, o link está aí na descrição para você se inscrever. Um grande abraço, valeu e falou!